em qualquer igreja tradicional, até porque eu estive na igreja presbiteriana há quase 20 anos e nunca pensava que eu seria de uma igreja pentecostal, muito menos de uma Assembleia de Deus. Mas quem faz a obra é Ele. E é Ele quem conduz. Obrigado, Senhor nosso Deus e bom Deus. Sob o nome santo e precioso de Jesus, eu apresento diante de Ti a vida do teu servo. O Senhor possa usá-lo com intrepidez e ministrar o Teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus da igreja. Amém. Uma honra nessa noite estar aqui com vocês. Celebrando, né? 8 anos, isso? 8 anos de portas abertas neste lugar. 8 anos que essa olaria está funcionando a todo vapor. 8 anos. E eu creio e tomo posse da palavra que diz que aquela porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. E quando eu sempre costumo dizer na igreja na qual Deus nos honrou pastorear, que o nosso Deus é um Deus de propósitos. E os propósitos de Deus, eles não mudam. Eles permanecem. Cabe a nós nos moldar dentro desse propósito. Cabe a nós. Então eu creio que durante 8 anos essa olaria tem sido moldada pelo Senhor. Glória a Deus. 8 anos. Estou quase entrando na palavra. Mas eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, pastor. Uma honra estar aqui com vocês. Trago o abraço da Igreja Metodista lá em Santa Cruz da Serra. Pertence a Duque de Caxias. Nós estamos ali há 2 anos, desenvolvendo, fazendo a obra de Deus ali naquele lugar. Quero agradecer a Deus também pela minha família. Estou aqui com a Márcia, minha digníssima esposa, né? Pastora, né, Varão? Eu costumo dizer, né? O pastorar não é só a questão do título, né? É a questão do trabalho. E eu costumo dizer que a esposa do pastor, ela desenvolve um trabalho fundamental na caminhada da igreja, que é ela que nos acolhe, pastor, ela que está ali do nosso lado em todo o tempo, né? Então, isso é questão de honra. Lá na igreja chamam ela de pastor, ela não sou ainda, mas é o reconhecimento, é o merecimento. Estou ali também com a minha filha Vitória, a nossa primogênita, Deus abençoe. E estamos ali com a Eloá, cadê ela lá atrás? Foi no banheiro, pequenininha, levita do Senhor. Vitória levita, Eloá levita. Tem um ministério profético de dança, ela ali. Está com esse bracinho quebrado. E domingo que vem, culto infantil, quem vai estar ministrando a palavra? A Eloá. Vai estar ministrando a palavra do culto infantil e toda a nossa família ali. Que eu louvo ao Senhor pelas palavras da Márcia, agradecer a vida do Senhor, que tem acolhido, que tem trabalhado com a nossa família, discipulado. Começou pelo Isaías e está ali acolhendo toda a nossa casa. Irmãos, sem mais delongas, que a hora não vai parar, né? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías 45, versículo 9. E Deus nos deu uma palavra como título: o que somos? Caco, pó ou barro? O que somos? Caco, pó ou barro? Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 45, versículo 9. Depois vamos ler também o livro lá, o livro de Jeremias 18, do 1 ao 6. O livro de Isaías vai nos dizer assim: ai daquele
aquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso tirar o barro ao que lhe dá forma, que fazes tu? Ou a tua obra não tem alça? Vamos lá no livro de Jeremias. Jeremias 18, do 1 ao 6, dizendo, amém? Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Repita comigo: descer à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro. E desci à casa do oleiro. Repita comigo: e desci. E desci. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que lhe fazia de barro se quebrou. Fala, o vaso se quebrou. Na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Repita-se comigo: foi o vaso que se quebrou. Foi o vaso que se Mais uma vez: foi o vaso que se quebrou. Foi o vaso que se quebrou. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Pai, aqui está a sua obra. Aqui estão os vasos nas mãos do oleiro. Que não seja, Senhor, o vaso humano nesta hora, mas que seja o vaso sendo moldado nas mãos do oleiro neste momento. Que o homem diminua para que o Senhor cresça neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto bíblico, principalmente quando a gente pega esse texto de Isaías 45, ele traz uma palavra bem interessante, que muitas vezes ela passa desapercebida. E uma hora ou outra, Deus ele mexe com a gente. Glória a Deus. Ele mexe. Tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro. Seu tema escolhido para essa festividade. Tema forte. Glória a Deus. Só que esse texto ele vem nos trazer uma condição de entendermos. Cada um de nós entendemos que precisamos nos lembrar que nós somos feitura do pó. Viemos do pó. Somos feitos do pó da terra. Éramos informes. Não tínhamos forma alguma. Mas um dia o Criador olhou e entendeu: através daquilo que é nada, eu vou criar. Através daquilo que não é nada, eu vou formar. E assim Deus ele pega o pó
Ele molha a terra, ele quebra os terrões, ele amassa o barro para nos formar. Para nos formar. E você precisa entender e processar a forma com que tudo isso foi feito. Ele pega o pó, ele coloca a água, mas antes da água ele amassa ali aquele barro, ele queima, ele torra aquilo tudo ali, ele amassa muito bem amassado, ele coloca ali a sua água, e ali ele começa a formar, ele começa a moldar. E esse moldar do Senhor, ele nos revela que muitas vezes o pó está ali em 3 estados: poroso, úmido ou endurecido. A terra porosa é aquela terra sem mistura, que não tem como fazer nada com ela. Você pega ela pela tua mão e ela vai se desfazer. Você não consegue conter. E é interessante também que quando você se depara com essa terra, você vai ver ali o caco que não é nada. Está tudo quebrado, tudo destruído. Não dá para se fazer nada com ele. A não ser que esse caco for triturado. A não ser que esse caco for triturado de uma maneira tal que ele possa ser moldado novamente. Daí nós temos o barro, que é a massa moldada. A massa que você pode pegar na mão e fazer dela aquilo que você quiser. Aquilo que você quiser. E a nossa caminhada espiritual, a nossa caminhada com Deus, ela pode ser comparada com a terra em pó, com a terra em cacos ou a terra em barro. Muitas vezes somos secos, outras vezes estamos endurecidos, outras vezes nos permitimos ser moldados como barro nas mãos do oleiro. E essa noite o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos remete e nos traz essa reflexão. Qual é o meu estado nesta noite? Como eu me encontro nesta noite? Eu estou como caco? Eu estou como pó? Ou eu estou como barro, se dispondo a ser moldado como aquele que tem o poder para transformar a minha vida, não no que eu desejo, mas naquilo que Ele tem para mim? Aleluia. Qual tem sido o nosso estado? E eu quero trabalhar com você 3 pontos. E o primeiro está lá em Isaías 30, versículo 14. Vamos adiantar um pouquinho por causa do horário, mas dentro do horário Deus vai falar aquilo que Ele tem para falar ao seu coração. Creia nisso em nome de Jesus. Isaías 30, versículo 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, olha só, o Senhor o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Que palavra, né? O que é o caco? É o vaso endurecido. É aquele vaso que um dia teve forma, mas que se perdeu. É aquele vaso cheio de religiosidade. É um vaso cheio de entendimento. É um vaso que diz: eu sei, eu compreendo, eu entendo, mas não tem forma. Não há nada que Deus possa fazer para que a presença de Deus seja contida nele, porque ele não tem como conter aquilo que é de Deus, porque ele contém a sua própria religiosidade. Nós teremos um grande exemplo que é o próprio apóstolo Paulo, religioso, cheio de entendimento, conhecimento
conhecia a palavra. Alguém que foi moldado, olha, um vaso que foi moldado aos pés de Gamaliel. Entendedor da palavra. Mas independente de todo o conhecimento que aquele caco chamado Saulo tinha, lhe faltava a essência. Lhe faltava a essência. E qual era a essência que voltava para aquele homem? Se encontrar com o oleiro no caminho de Damasco. E aquele caco, ele sai para a sua missão. Ele sai para perseguir aqueles que ele entendia que eram os seus opositores. E de repente, no caminho de Damasco, ele encontra uma olaria no meio do caminho. E quando ele se depara com aquela olaria, o oleiro se apresenta para ele e diz: agora eu vou te quebrar todo. Se prepara, que agora eu te quero. Aquele homem cai. E quando ele cai, ele se levanta e ele percebe: eu não enxergo mais nada. Estou cego. Ei, eu estou cego. Não se preocupe, porque eu, o oleiro, estou começando a te moldar agora. Eu, o oleiro, estou começando a te tratar. Eu, o oleiro, estou pegando um vaso que você entendia que era perfeito, e estou lhe mostrando que a perfeição não está naquilo que é moldado pelo homem, mas assim naquilo que é moldado pela minha própria mão. Ou seja, Deus despedaça aquele homem. Deus, ele quebra o seu orgulho. Deus, ele quebra a sua humanidade. Porque dizendo para ele: esse vaso que hoje você carrega, eu não posso fazer nada com ele, porque você não me permite. O teu vaso, Saulo, não tem espaço para a minha presença. O teu vaso, Saulo, não tem espaço para a minha intimidade. O teu vaso, Saulo, não pode conter aquilo que eu tenho para derramar na sua vida. Por isso, Saulo, eu preciso te moldar, eu preciso te quebrar. E você precisa entender que nesse processo em que eu vou trabalhar na sua vida, Paulo, em que eu vou trabalhar na sua vida, Saulo, eu vou te esmiuçar até o último grau. E aquele que perseguia passou a ser perseguido. Aquele que era independente passou a ser dependente do auxílio que o Senhor enviou, chamado Barnabé. Aquele que caçava passou a ser caçado. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. Tanto que teve que fugir às escondidas, teve que ser mantido escondido. E eu creio que na cabeça daquele homem, ele não conseguia compreender, ele não conseguia entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou passando por isso. E Deus vai revelando àquele homem: o processo vai ser árduo, mas a vitória é garantida. O processo é doloroso. E quantas vezes nós também precisamos passar por esse processo? Quantas vezes nós, pastores, também não conseguimos compreender o que Deus está fazendo? E eu creio que em cada momento, durante esses 8 anos, eu creio quantas experiências o pastor Guilherme e sua família tiveram, e ele entendia: eu estou te moldando, filho. Aleluia. Glória a Deus. Para que a olaria que eu estou moldando nas suas mãos seja uma olaria alinhada com a minha vontade e o meu desejo. Glória a Deus. Cercar. Precisamos entender o que endurece o nosso coração. É o nosso orgulho, a nossa religiosidade, o nosso tradicionalismo, a nossa falta de temor a Deus. Tudo endurece o nosso coração. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vai dizer: tem cauterizada a própria consciência. Quantas vezes a nossa consciência fica cauterizada e nós começamos a entender que aquilo que conhecemos, o nosso conhecimento é suficiente
suficiente. Mas não é. Não é suficiente. Começamos a caminhar, temos um caminho de religiosidade, mas não conseguimos compreender que muitas vezes a nossa religiosidade, ela vem nos cauterizar, nos levar para a iniquidade, onde aquilo que nos afasta de Deus passa a ser algo normal na nossa caminhada. E algo que a igreja precisa entender, os vasos que estão aqui nessa noite, Deus contempla as suas ações. Ele contempla o que fazemos. Ele contempla cada ação que temos. Vamos ser perfeitos? Não. Vamos falhar? Vamos. Vamos errar? Vamos. Mas precisamos ser vasos dispostos a serem quebrados, para que possamos ser feitos novamente. E quantas vezes nós apresentamos para Deus um vaso rachado, que não contém nada, que não retém nada. Esse vaso rachado, ele contempla a presença de Deus por algum momento, somente quando você está no culto. Estamos no culto, fazemos o nosso reteté, falamos em línguas, pulamos, mas quando a gente sai de fora, a essência que foi derramada começa a ser desperdiçada, porque o nosso vaso não retém a essência de Deus, e a essência de Deus, ela não permanece naquilo que não é Deus. Ou apresentamos aquele vaso sujo, queremos apresentar um vaso de qualquer maneira, um vaso de qualquer jeito, um vaso que está lindo por fora, mas está sujo por dentro. Um vaso que quando você olha, você vê algo extraordinário, mas Deus está dizendo: eu contemplo o seu interior. Eu contemplo você por dentro. Ou apresentamos aquele vaso que está disposto a ser moldado, ou toda a nossa caminhada vai se perder. Eu não preciso me esforçar para ser um vaso de honra, porque a honra não vem pelo aquilo que é moldado pela mão do homem, mas a honra vem por aquele vaso que se permite ser moldado pela mão de Deus. E por mais que esse processo venha doer, por mais que esse processo seja doloroso, por mais que esse processo pareça ser demorado, você vai olhar para trás e vai poder dizer: valeu a pena tudo que eu passei. E eu creio que hoje o pastor Guilherme e sua família, eles olham para trás e eles entendem o quanto que o início de todo esse processo foi difícil. Mas eu creio que ele entende, ele olha para trás: Senhor, até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem estado, o Senhor tem nos honrado. Mas eu creio que por esses dias, Deus tem falado no coração desse homem: ei, ainda não acabou o processo, tem mais ainda. Aí o Guilherme olha: Senhor, tem mais. Se prepara, porque eu ainda vou fazer mais. Porque o processo não vai se findar quando nós desejamos. O processo ele não vai se acabar quando nós queremos. Porque a partir do momento em que você se permitir ser um vaso de barro, um vaso moldado pelas mãos do oleiro, você vai precisar entender: na minha força eu não sou nada, mas na minha fraqueza a força do meu Deus se aperfeiçoa em mim. Ou seja, Paulo ele começou a entender: não é pela força da minha espada, não é pela força do meu conhecimento, mas é pela minha entrega de entender: não sou mais eu quem vivo, mas é Ele que vive em mim. Ou seja, Paulo, que era Saulo, que foi transformado, que foi restaurado, e ele entendeu o processo da vida dele. E por mais que eu creio que chegou o momento da vida dele, pastor Guilherme, que nós fazemos muito isso, né? Senhor, chega! Eu não suporto mais. Tira! Eu não preciso tirar, porque a minha presença na sua vida que te basta.
Ei, para você que está pedindo a Deus para tirar, você que está pedindo a Deus para arrancar, você que está pedindo a Deus para fazer, Deus está dizendo para você o que você precisa, você já tem. Aleluia. Para encerrar esse primeiro tópico, eu vou lá em Gideão. Mas o que Gideão tem a ver? Gideão é aquele cara que entendeu. Eu sou um vaso pequenininho, eu sou uma cucuquinha no meio do meu povo, eu não sou nada. Nada. Essa era a visão de Gideão para a sua própria vida. Essa era a visão de Gideão para o que como ele se viu. Mas mesmo sendo uma cumbuquinha, ele foi um vaso pequeno que não se conformou com uma realidade completamente impossível de se viver. Como colher? Como amassar as uvas se tudo o que fazemos o inimigo rouba? Aí, mesmo sendo pequeno, enquanto os grandes se afastavam, não, peraí, eu vou fazer uma coisa. Eu vou malhar a tribo no lagar. Porque não está na época da uva. O inimigo ele vai lá na ilha. Ele não vai mandar. O que o Gideão faz? Vou malhar o trigo. Devagar. Dava mais trabalho? Dava. Era mais difícil? Dava. Era. O processo era lento? Era. Mas isso moveu o coração de Deus. Guarda uma coisa no seu coração, meu irmão. Não abra mão das estratégias que Deus tem te dado. Aleluia. Nem sempre Deus vai colocar você para trabalhar no lugar certo. Nem sempre Deus vai te colocar na ilha. Nem sempre Deus vai te colocar no lugar. Deus apenas vai dizer, é aqui que eu te quero. É aqui que eu vou fazer. Mas, Senhor, não tem nada. Irmão, Deus ele faz. Aí Deus chama Gideão, né? Maravilhoso falar, né, pastor? Deus chama de Gideão. Maravilhoso. É encantador. Aí, Gideão, eu sou contigo. Gideão venceu 300 só. Mas qual o processo que Gideão passou para chegar? Você quer vencer como Gideão ou você não quer malhar como Gideão? Eu quero vencer como Gideão venceu, mas eu não quero passar pelo processo que esse homem passou. Eu quero vencer como Gideão venceu, mas eu não quero malhar o trigo no lagar. Mas quando Deus me chama, a única coisa que eu digo, Senhor, o Senhor está me chamando, porque eu vi em você, Gideão, que eu não vi em mais ninguém. Mas o que foi que o Senhor viu em mim? Porque eu não sou nada. Aí Deus dá uma palavra que sela a vida daquele vaso. Que era cá, estava quebrado. Durante todo o processo, e Deus sela a vida dele. Quando Deus diz exatamente assim. Você que está ligado a receber essa palavra. Vai nessa tua força. Aleluia. Deus em nenhum momento disse para Gideão, eu estou te fortalecendo, eu estou te dando, eu estou fazendo, eu estou movendo os céus, eu estou fazendo fogo descer do céu, Gideão, eu estou abrindo mares, eu estou derrubando moradas. Em nenhum momento Deus revela para Gideão essas palavras. Deus apenas diz a Gideão, no que você tem, eu vou te aperfeiçoar. No que você tem, Gideão, eu vou fazer. É nessa tua força. Eu quero aquele que malhou trigo no lagar. Eu quero aquele que não se escondeu. Eu quero aquele que se permitiu ser moldado. Eu quero aquele que se reconhecia pequeno. Eu quero aquele que se permitiu ser caco e cair. Está nas mãos do oleiro. Se quebrou nas mãos do oleiro e se permitiu ser moldado por ele. É esse que eu quero, Gideão. Porque é nessa tua força que eu vou fazer. É nessa tua força. Não é na força do homem, não é no braço do homem. Vamos lá, caminhar a palavra da paciência. Isaías 26, 5. Nosso segundo tópico. Isaías 26, versículo 5.
vai dizer assim: porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate, humilha até a terra e até ao pó. O pó é seco, ele precisa ser molhado para ser molhado. Ou estamos secos e esfarinhados pelos atritos desta vida. Nós nos tornamos como o pó da terra. Quantas vezes o nosso vaso passa pelos atritos da vida, da caminhada, das circunstâncias, e quando nós percebemos, ele está todo esbodegado, todo quebrado. Todo quebrado. E é justamente nessa hora que nós precisamos compreender a essência da própria palavra. Mas existe um processo de reconhecimento. Por quê? Deus está dizendo para você: para de lutar com as suas próprias armas. Para de querer fazer do jeito que você acha que tem que ser. Reconheça que esse momento que você está vivendo, você é apenas um pó. Você é pó. Mas se eu sou pó, o que eu preciso fazer? Se nesse momento eu estou exatamente como pó, o que eu preciso fazer? Mas aí Deus está dizendo para você: ei, pó, está na hora de você regar. Está na hora de você regar. Mas Senhor, como eu vou regar? Aí Deus está trazendo a sua memória. O texto diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Deus está dizendo à igreja neste momento: os que com lágrimas semeiam, com júbilo vão colher, com júbilo vão tomar posse de tudo aquilo que é deles por direito. Mas Deus está lhe ensinando: o pó precisa ser regado, e o que vai regar o pó em primeira instância são as lágrimas que derramamos, são as lágrimas que nós colocamos diante do Senhor. Senhor, as minhas lágrimas estão secando, mas Deus está me dizendo: tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Você não pode parar. Mas o que acontece quando nós nos sentimos pó, sem força? Parece que tudo nas nossas mãos vão se perdendo. Deus está dizendo para você: pó, eu tirei o controle da tua mão para você não me atrapalhar, porque o processo é meu. Eu faço o processo acontecer. Só que tem pó, como diz aqui o texto, que ele tem a sua essência elevada. Tem pó, tem vaso, né? Que tem o seu orgulho elevado, que se acha o dono da sabedoria, que se acha o dono dos entendimentos. E Deus faz o quê? Deus um dia ele pegou Nabucodonosor e falou: você se acha grande, Nabucodonosor? Você se acha poderoso? Você se acha o tal? Mas agora você vai comer junto com os animais do campo. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha essência com ninguém. Eu não divido. Você que se acha acima, está na hora de você entender: Deus abate, Deus coloca abaixo para entender: eu não divido a minha glória com ninguém. Mas por que Deus faz isso? Porque quem se exalta não se permite ser vaso. Quem se exalta não se permite ser cheio, porque ele acha que a sua própria essência é o suficiente. Mas quero dizer para você, pastor Guilherme, quantos vasos estão com azeite vencido? E azeite vencido cheira mal, né? Azeite vencido cheira mal. Por quê? Eu não me permito ser cheio todos os dias. Os que com lágrimas semeiam vão colher. Mas existe. Lá no Salmo 42, versículo 10, ele vai dizer o quê? Semear
semear e regar a terra com a palavra de Deus. Porque sem ela nós não caminhamos, sem ela nós não avançamos. Semear com as nossas lágrimas, regar com as nossas lágrimas, regar com a palavra de Deus, de entendermos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sem ela nós não temos direção, sem ela nós nos perdemos, sem ela nós ficamos como bússolas que estão apontando para um lado e para o outro, e nós entendemos que a própria palavra fala que muitos se tornam como folha seca, vão se levando para qualquer lugar. Mas a igreja aqui não está boa, mas aqui não está legal, que Deus não está falando, meu querido, não é a igreja que não está boa, não é Deus que não está falando, é o seu ouvido que está sujo, que não consegue ouvir o que Deus está falando. É o vaso que não está preparado para ouvir o oleiro. É o vaso que não quer entender o que o oleiro está dizendo à igreja. Eu tenho dito ali em Santa Cruz da Serra: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem dito à igreja. E Deus está dizendo à sua igreja nessa noite: eu não falo o que querem, eu falo o que preciso. Aleluia! Glória a Deus. Eu falo o que preciso. Porque aquele que quer o conserto vai se dispor para o conserto. Agora aqueles que não querem vão celebrar no deserto com jatãs, corais e abirãos, e vão morrer no deserto. O chão vai se abrir nos pés deles. Porque não querem se submeter à autoridade do homem. Não querem se submeter ao Deus da terra. Não querem se submeter ao Deus da olaria. Aquele que tem o controle da olaria. Só para fechar esse segundo tomo, quando a gente pega um altar, Deus trabalhou com vários altares. Vários. Mas chega um momento que o deserto só vê: Moisés, eu vou fazer um altar para mim. Só que esse altar vai ter 3 níveis de Moisés. 3 níveis de altar. O altar da expiação, o altar do santo lugar e o altar do santo dos santos. O altar da expiação, Moisés, é onde o levita vai pegar e vai cortar a lenha, vai apresentar a lenha. O sacerdote, ele vai pegar a lenha e vai levar até o santo lugar, para que a lenha seja queimada. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele vai pegar a brasa daquela lenha, vai levar até o santo dos santos, e vai botar no incensário, vai começar a fazer fumaça, e ele vai colocar a sua mão e vai encher o santo dos santos de fumaça, e ali vai representar a presença do Todo. Mas quem tem a ver isso? Tem tudo, meu querido. Deus colocou na olaria cada coisa no seu lugar. Se você carrega a lenha, não queira cortar. Se você corta a lenha, não queira tomar o lugar do sumo sacerdote. Se você é o sumo sacerdote, não queira cortar a lenha. Deus colocou cada vaso no seu lugar. Aleluia. Cada vaso tem a sua função. Existe a função do cortar a lenha, do carregar a lenha e do levar o incensário. Preste bem atenção: o vaso que corta a lenha, o vaso que leva a lenha e o vaso que faz a fumaça no santo dos santos. Mas quando na olaria os vasos estão invertidos, não tem presença do trono da olaria. Vamos hora. É nós fecharmos. Isaías 64, versículo 8. 64, versículo 8. Estou tentando, irmão, ser o mais breve possível. Tá? 64, versículo 8. A igreja recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Mas agora, nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o Pai. E Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos.
Glória a Deus. Aleluia. E o que é o barro? É uma mistura do pó com água. E ele pode ser moldado facilmente. É o que se dispõe. E ele vai dizer lá no versículo 6 de Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel. Aqui é a casa de Israel. Amém? Amém. Diz o Senhor: eis que como barro nas minhas mãos, ou na mão do oleiro, assim, ó casa de Israel, sois vós das minhas mãos, assim são vocês da minha mão. Ou seja, precisamos manter a nossa vida cheia. Precisamos nos tornar barro todos os dias. E quando nos tornamos barro todos os dias, precisamos ao mesmo tempo estar cheios e regados da água que corre do trono de Deus. Aleluia. Não podemos nos esvaziar. Tem vaso que está satisfeito com a água na canela, pastor Guilherme. Tem água que tem vaso que está satisfeito com água no joelho. Tem vaso que está satisfeito com água nos lombos. Mas Deus está dizendo: ei, eu tenho um nível mais profundo para você. Eu não quero apenas que você se banhe em parte. Eu quero que a minha igreja, eu quero que os meus vasos entendam. Ei, mergulhem no nível mais profundo comigo, para que eu possa revelar o mistério mais profundo que eu tenho com vocês. Existem mistérios mais profundos que só são revelados àquele vaso que está em profundidade. Aí, por que Deus fala isso com o profeta ali? Aleluia. As águas estão me levando. Como que eu vou me mergulhar neste lugar, nesse rio, pastor Guilherme? Se esse rio vai me levar, eu não vou ter o controle. Aí Deus está revelando aquele profeta: ei, você precisa entender que quando você não tem mais o controle é meu. Aleluia. As águas não vão te submergir. Porque enquanto os rios, as águas te levam, as minhas mãos estarão te apoiando. Oh, glória. Aleluia. Enquanto as águas levam, as mãos do oleiro estão apoiando o vaso. As ondas balançam para lá e para cá. As ondas vão me levando o vaso de um lado para o outro. E vai ter um momento, pastor Guilherme, que o vaso vai olhar: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu estou contigo. Eu tenho controle. Mas para onde as águas vão me levar? Você não precisa saber. Você só precisa crer. Tem muito crente que quer saber aonde Deus, o que Deus vai fazer, que quer adivinhar os mistérios de Deus. Existem mistérios que só são revelados para aqueles que têm intimidade. Só para os que têm intimidade. Buscar-me-eis e me achareis, ou me encontrarão, se me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Então, vaso, neste lugar, eu quero concluir a minha palavra. Existem vasos que estão enrijecidos, endurecidos, cauterizados, do seu orgulho, do seu conhecimento, da sua capacidade. Deus não te dá dom para você se sentir melhor do que ninguém. Os dons que Deus te deu, não é para que você se sinta melhor. Olha, é para que o nome dele seja glorificado na sua vida através do dom que ele te deu. Porque quando eu uso esse dom para o meu bem prazer, para me achar melhor, não passa nem tempo. Está enrijecido, está duro. Existem vasos que estão como pó, mas não se humilham. Não se humilham, não se rendem, não choram. Julgamos, condenamos.
não derrama lágrimas. Mas aquele que chora aos pés do Senhor, aquele que se derrama, aquele que entende, Senhor, se eu não me quebrar, eu não serei nada. Aleluia. Eu não posso apenas ler esse texto. Eu não posso apenas tomar esse tema e entender que apenas é um tema chamativo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, igreja do Senhor, oraria de Deus neste lugar. Deus, Ele deu esse tema de forma profética para que a igreja entenda que é nisso que a igreja precisa viver. É nisso que a igreja precisa caminhar. Porque eu não posso dizer que tu és o nosso Pai se eu não me coloco como filho que precisa aprender. Eu não posso dizer que eu sou Pai se quando Ele está me moldando eu digo, eu não gostei dessa forma, faz de novo. Ele quer puxar para um lado, mas o Pai está dizendo, não, não é aqui que eu quero não. Deus está dizendo assim, meu irmão, em vasos de Deus, quem não se submete não recebe. Se submeta à vontade de Deus. Aleluia. Se submeta ao querer do poder. Porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa, vaso das mãos do Deus. O vaso que se entrega, ele recebe. E eu creio que nesta noite, pastor Deus está levando essa oraria para um nível mais profundo. E o Senhor sabe disso. Deus tem te revelado isso. E não tenha medo, pastor, não tenha. Sei que existem decisões que são difíceis. Não tenha medo, não. Agrade a Ele. É por Ele, é para Ele. O que Deus quiser tirar, Ele vai tirar. O que Deus quiser quebrar, Ele vai quebrar. Porque Ele te colocou neste lugar. Ele te formou neste lugar. Ele forjou essa olaria e te colocou aqui. E Ele sabe o quanto tem sido difícil. Mas Ele está dizendo para você nesta noite, eu sou o rei. Tu és o meu vaso. E através da sua vida, outros vasos estão sendo restaurados. Aleluia. Glória a E Deus. sabe que o que vemos hoje, nós comparamos com aquilo que Deus vai fazer, pastor. A oraria vai aumentar. Tem sonhos, tem projetos. Ela vai aumentar. Aleluia. Glória. Porque eu não sei. Recebe essa palavra, gente. Recebe essa palavra. O Senhor da oraria está neste lugar. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Pastor Guilherme. Glória, glória. Ô Pai amado, graças te damos, Pai querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoe Glória a Deus. palavra do alto céu para as nossas vidas. Queridos, nós já estamos chegando no final do culto. Eu só quero concluir o histórico. No ano de 2014, nós abrimos essa igreja local. Portanto, ela tem 11 anos, né? No ano de 2015, nasceu o departamento masculino. O departamento feminino nasceu antes, irmãos. Ele sempre nasce antes, né? Quando foi lá por volta do
finalzinho de 2016, começo de 2017, Deus começou a entregar para mim que Ele estava dando em minhas mãos um ministério. E cada vez que Ele usou, foram 4 vezes consecutivas, eu ia ao meu pastor presidente e dizia a ele: Deus usou um vaso e disse isso. E ele dizia assim: se Deus falou, se Deus falou. Mas só uma ressalva: cada vez que eu recebi esta palavra de Deus, eu respondi para aquele vaso que foi boca de Deus para a minha vida, dizendo assim: eu recebo, mas eu preciso da bênção do meu pastor presidente. E volta a dizer, ele dizia: se Deus falou, se Deus falou. E quando chegou no finalzinho do ano de 2017, eu estava pela manhã lá na minha chácara orando no monte, e Deus disse assim ao meu coração: é tempo de nascer um ministério novo. Só, meus irmãos, que nós estávamos vivendo o caos aqui nessa igreja local. Havia acontecido uma situação, no corpo de obreiros, e daí pequenininhos, e foi um falatório total. E eu rebati com Deus sobre o culto. Falei: Senhor, eu estou juntando caquinhos. O Senhor disse para mim para começar o ministério, e Ele confirmou: é hora de começar o ministério. Eu liguei para o meu pastor presidente e disse para ele assim: segunda-feira o senhor vai na congregação da Barra, que foi a primeira filha dessa congregação. Ele disse: vou. Então o senhor já vai se preparando, porque eu preciso de uma resposta de Deus na tua boca. E aí, conversei com ele, marcamos uma reunião e nasceu este ministério. Aleluia. Nós tínhamos naquele momento, esta igreja sede, 2 congregações. E nós acordamos, a congregação sede fica conosco, porque o imóvel pertence ao pastor Guilherme, e Deus está dando. E as outras 2 congregações, os dirigentes escolhem com quem quer ficar. Ficou uma com ele e uma conosco. Então nós nascemos com 2 congregações. E Deus tem abençoado, irmãos. Deus tem sido Senhor. Portanto, se você fez as contas, a igreja local tem 11 anos. E a Assembleia de Deus Ministério Piraí tem 8 anos. E eu creio em tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração, coração da igreja dele. Aleluia. Eu glorifico o nome de Jesus por uma palavra tão profunda e tão teológica. Confirma tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, não só o meu, mas de cada um que tem sido colaborador, de cada um que tem estado conosco, nesse projeto de estabelecer o reino. E aí eu encerro a minha fala. Eu disse que quando nasceu essa primeira igreja, Deus dizia: eu quero uma igreja diferente. Eu quero que acolha-os da beirada do caminho. E essa Assembleia de Deus, aqui ela é diferente de todas as Assembleias de Deus, não é só de Piraí, não, do Brasil e do mundo. Somos assembleanos, honramos a espinha dorsal das Assembleias de Deus, senão nós não poderíamos usar esse nome, Assembleia de Deus, mas nós somos pautados na palavra. Aleluia. O que nos rege é a palavra, e o Senhor é Senhor da igreja. E por sermos uma igreja pentecostal, quando Ele quer, Ele faz todo o movimento pentecostal.
mas sempre através Aleluia. da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando, queridos. Muito obrigado a cada um que nos apoiou aqui. No próximo fim de semana, nós não teremos a continuidade da festividade. Voltamos no dia 22, lá na congregação de Vista Alegre. E encerramos no dia 29, na congregação de Servidor. Eu previsto, vai. Ficou quietinho aí embaixo aí, mas encerramos lá na congregação onde o Senhor dirige. Tá bom, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando com o pastor Sebastião para que ministremos a bênção apostólica. Altíssimo e eterno Deus, mais uma vez ao Pai, eu te dou graças a Deus por essa noite, a qual o Senhor preparou, Deus, para cada um de nós. Deus, eu te agradeço, Pai, pela palavra boa que o teu servo para falar com nós. Sim, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor possa continuar falando com cada um de nós, Deus, de uma forma que nós possamos entender o que o Senhor requer de cada um de nós. Deus, toma a igreja em tuas mãos, é do Senhor. Cuida, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coloque a tua mãozinha em forma de concha e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo esteja em cada vida, em cada coração, esteja nos sonhos, nos projetos, esteja na igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro. E todos juntos digamos amém. Eu, você, nós, tomando posse da vitória, em nome de Jesus. As palmas glorificam o nome de Jesus. É encerrado o culto desta noite. Não vai embora, que tem um trem aí. As crianças, nós vamos orar.